vai ser um link com essa, a questão do crente e o sofrimento. Né? Muitos irmãos que estão sofrendo, infelizmente, em razão da teologia da prosperidade, do triunfalismo, entendem que sofrimento não é de Deus, que desemprego não é de Deus, enfermidade não é de Deus. E agora, diante dessa situação, não estão tendo resposta. Muita gente está apavorada, pensando que Deus abandonou, que Deus não é forte o suficiente para salvar. Ou pior, essas pessoas carregam uma culpa porque pensam que é pecado ou é demônio na vida delas. Porque foram ensinadas que para o crente tudo vai dar certo, ele é cabeça e não cauda, vai estar por cima e não por baixo. Então, eu queria que você falasse sobre a teologia do sofrimento e mostrar, crente sofre, crente perde emprego, crente pega enfermidade, enfim, para essa turma que não sabe lidar com o sofrimento. Certo. Paulo, essa realmente é uma questão bastante sensível, porque o evangelicalismo brasileiro, em grande parte, ele vinha sendo ensinado dessa forma aí, como você está dizendo. A teologia da prosperidade, o problema da teologia da prosperidade é o problema de vários outros movimentos similares. Eles pegam uma verdade da Bíblia, isolam do contexto maior da Bíblia e fazem uma releitura da Bíblia a partir daquele ponto de vista. Foi isso com a teologia da libertação, é isso com as teologias chamadas as teologias de minorias, e é isso com a teologia da prosperidade. Que Deus abençoa financeiramente, abençoa. Que Deus recompensa aquele que é fiel, Deus recompensa. Deus cura as nossas enfermidades, Deus cura as nossas enfermidades. Deus nos livra do mal, claro que ele faz isso. Mas a questão é que isso não é toda a verdade. Porque há situações em que Deus não livra, há situações em que Deus não cura, há situações em que Deus deixa seu filho passar por sofrimento, há situações em que Deus deixa seus filhos ficarem doentes. Então, é isso que faltou para esses mestres ensinarem os seus rebanhos, que cabe a Deus decidir o que é melhor para nós. Pode ser que durante uma certa... a gente ficou doente e a gente está angustiado, claro, como Paulo. Vou pegar o exemplo de Paulo. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que depois de ter tido uma visão maravilhosa da glória de Deus, ele foi colocado um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás para esbofetear. E aí, a primeira reação de Paulo qual foi? Ele disse que 3 vezes ele pediu para Deus tirar o espinho. 3 vezes. A gente não sabe o que era aquele espinho, mas era algo doloroso, era algo humilhante e que chegou a ponto de pedir que Paulo impedisse a Deus 3 vezes: Senhor, livra de mim. Deus disse não, não e não. Deus não respondeu. Deus não tirou o espinho de Paulo. O que é que Deus fez? Deus deu graça para Paulo suportar aquele espinho. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu. E no fim ele diz então que ele mais se gloria agora nos seus sofrimentos para que sobre ele repouse o poder de Cristo. Então é a mesma coisa. A gente perde o emprego, a gente fica doente, a gente passa por sofrimento, calamidade, dificuldade, e a gente deve buscar a Deus, a gente deve pedir a Deus e suplicar o favor de Deus. Deus pode nos livrar. Há vários exemplos na Bíblia de livramento, que Deus atende orações, Deus cura os doentes pela oração, Deus pode fazer isso. Deus simplesmente diz, não, eu tenho um propósito para você que é melhor do que você ficar curado, ou melhor do que você ter dinheiro, ou melhor do que você ter segurança financeira. Que é você aprender a confiar em mim, você aprender a paciência, a viver com menos, a depender dos outros, a ser humilde. E é isso que faltou ser ensinado, Paulo. É isso que faltou. Então, não é que é errado dizer que Deus nos abençoa. O problema é se você disser que é só isso, né? Como você falou, essa teologia do triunfo. A teologia do sofrimento, ela é ensinada na Bíblia, é um ensino integral do Evangelho. E é isso que o povo brasileiro precisa ouvir, porque nos prepara. Você está absolutamente correto. Pegou despreparado uma grande parcela da população evangélica essa pandemia, quando nós deveríamos ter um evangelho viril, um evangelho robusto, né, que nos prepara para atravessar esse momento, em vez de ser um evangelho né, diluído, né, que ensina só bênção, bênção, bênção e esquece de que a realidade é outra, né? A realidade às vezes é outra. Sim. E com o passar do tempo, a igreja mesmo, à medida que o reino foi implantado, os dons miraculosos foram cessando, de forma que os apóstolos, ali até a transição do primeiro para o segundo século, sofreram muito enfermidades, perseguições, fome, miséria.
Timóteo, constantes dores no estômago. Aí você vai para Paulo João. passou remédio para ele, né? Passou remédio. João morre moribundo de velhice numa ilha, sem nenhum amparo, né? E você vê, e o próprio Paulo, se fosse falta de fé, o homem que mais tinha fé no Novo Testamento, Paulo. Questão de pecado, o homem mais santo do Novo Testamento. Oração e jejum ninguém pegava com o homem. E aí vai. Então, como que atribuir isso, colocar esse fardo sobre as costas de Paulo? Não, a verdade é que isso já está dentro do pacote. É exatamente isso. A fé não é nós dizermos para Deus o que é que Deus tem que fazer por nós, mas é nós nos submetermos à vontade dele. Precisa mais fé para a gente dizer, seja feita a tua vontade, do que decretar, eu decreto a vitória, ou eu decreto a prosperidade, eu decreto que essa doença vai embora. Muito mais fé. Amém. Então, irmãos, fique tranquilo se você está sofrendo, perdeu o emprego, se alguém pegou coronavírus, não quer dizer que é falta de fé, nem demônio, nem que você está com demônio, mas Deus previu isso para os seus filhos e você vai recorrer à graça para suportar isso. Amém?